Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de raciocínio lógico focado para o concurso do Consurge, concurso organizado pela banca IBGP. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso, e nessa aula vou resolver com vocês algumas questões de raciocínio lógico da banca IBGP, para quem está se preparando para esse concurso ou qualquer outro concurso organizado pela banca IBGP ou outra banca. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Só lembrando que na descrição do vídeo eu deixo aí, para quem quiser fazer o download gratuito do meu resumão de raciocínio lógico para a banca IBGP, que é esse material aqui. O link também do meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões para concurso. Para quem está com o edital publicado, é um curso objetivo, enxuto, e tem uma trilha específica só da banca IBGP, tá? Com centenas de questões da banca IBGP. E também vou deixar a playlist com todas as aulas que eu já gravei, focadas na banca IBGP, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa, resolver nossa primeira questão, ó, concurso cobrado para a Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2023. A PBH, a fim de realizar a fiscalização da execução de duas obras em logradouro público, em locais diferentes, deslocará duas equipes, cada uma delas composta por um fiscal de controle urbanístico e ambiental, um agente municipal da secretaria e 2 guardas municipais. Então, estão disponíveis para a formação dessa equipe 3 fiscais de controle urbanístico e ambiental, 4 agentes municipais da secretaria e 6 guardas municipais. Assinale a alternativa que apresente corretamente a quantidade de maneiras diferentes de se montar as duas equipes para fiscalizar as obras. Então, questão típica, né, de análise combinatória, onde nós temos que calcular a quantidade de maneiras diferentes de se montar essas duas equipes para fiscalizar essa obra. Então, vamos lá, pessoal. Quais pessoas estão disponíveis, né, para fiscalizar, para formar essas duas equipes? Nós temos aqui, ó, 3 fiscais, 4 agentes e 6 guardas. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, 3F, 3 fiscais, 4 agentes e 6 guardas municipais. 6 guardas municipais, 6 GM. Beleza? E aí nós precisamos formar duas equipes, né? Então vamos lá. Cada equipe vai ter 4 pessoas, né? Então vamos colocar aqui 4 quadradinhos. Cada um desses quadradinhos é uma pessoa na equipe. Então tem aqui, ó, uma pessoa, 2, 3, 4. São duas equipes, né? Então eu vou copiar essa nossa primeira equipe aqui, copiar e colar. Beleza, segunda equipe, tá? E aí a composição de cada equipe, nós vamos ter em cada equipe um fiscal de controle, um agente municipal e 2 guardas. Então, um fiscal, o outro membro da equipe é um agente de controle, que eu vou chamar de A, e 2 guardas. Então, aqui eu tenho um guarda e aqui eu tenho outro guarda, né? E aqui é a mesma coisa, né? A equipe é igual. Fiscal, agente, guarda e guarda, tá? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa primeira equipe aqui. Olha só. Quantas possibilidades que eu tenho, pessoal, para escolher um fiscal? Se nós temos 3 fiscais, eu tenho 3 diferentes possibilidades de escolha, né? 3 possíveis fiscais, tá? E a quantidade de agentes? Quantos agentes nós temos? Nós temos 4. Então, eu tenho 4 diferentes possibilidades de escolha de agentes para compor essa equipe, tá? E agora aqui, ó, para os guardas, pessoal, nós temos 2 vagas, né, para colocar os guardas. E eu tenho 6 guardas disponíveis para escolher 2, tá? Então nós temos aqui um caso de combinação. Eu vou combinar 6 pessoas para 2 vagas, tá? E como que nós sabemos que é um caso de combinação, pessoal? Nós utilizamos a combinação toda vez que a ordem não é relevante, tá? No nosso caso aqui, ó, imagina a situação. Se eu tenho aqui uma equipe com o guarda 1 e o guarda 2 e uma outra equipe com o guarda 2 aqui e o guarda 1 aqui. Eu pergunto para vocês, essas duas equipes são iguais ou são diferentes? A ordem desses guardas na equipe não vai mudar nada, né, pessoal? O que muda de uma equipe para outra é quem são esses guardas. Se eu tivesse aqui, ó,
ao invés do guarda 1 aqui, o guarda 3, aí sim eu formaria equipes diferentes. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a ordem desses guardas não é relevante. Se a ordem não é relevante, nós temos um caso de combinação, tá? Então eu vou combinar aqui, ó, eu preciso combinar 6 pessoas, ou seja, 6 guardas, tá? Para 2 vagas. Eu vou escolher 2 guardas de um total de 6. Então nós temos aqui uma combinação de 6 pessoas e escolhido 2 a 2. Como que nós calculamos isso daqui, pessoal? Vamos lá, ó. Vou calcular aqui do lado. Então eu vou fazer uma combinação de 6 pessoas escolhido 2 a 2, tá? Como que nós fazemos isso? A combinação de 6, 2 a 2, eu vou fazer primeiro o fatorial do maior número, que é o 6, tá? E dividir pelo fatorial do menor número, que é o 2, e dividir ainda pelo fatorial da diferença desses dois números. Ou seja, qual que é a diferença de 6 com 2? 6 menos 2 é 4, né? Então, eu vou dividir por fatorial de 4. Pronto. E aí a gente desenvolve esse nosso fatorial aqui do 6 até chegar no fatorial de 4, para a gente poder cancelar em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Fatorial de 6, pessoal, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Mas eu vou desenvolver até o 4 fatorial para a gente poder cancelar embaixo. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo nós vamos ter o 2 fatorial, é 2 vezes 1, que é 2. Tá? Vezes 4 fatorial. E esse 4 fatorial eu vou cancelar em cima e embaixo. Pronto. O que ficou aqui? Ó? 6 vezes 5 é 30. Embaixo tem o 2. 30 dividido por 2 é 15. Pronto. Encontramos que a combinação de 6, 2 a 2 é igual a 15. Então, esse número aqui, ó, nada mais é do que o 15. Tá? Então, nós multiplicamos essas possibilidades. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 15, quanto que dá? Vamos fazer. 12 vezes 15, vamos lá. Ó. 15 vezes 12, ou 12 vezes 15. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar, dá 0. 3 mais 5, 8. Aqui eu posso colocar o 0 mais 1, 1. 180. Então, nós encontramos que nós temos 180 maneiras diferentes de montar a primeira equipe, tá? Agora, pessoal, vamos montar a segunda equipe. Olha só, quantos fiscais eu vou ter disponível para escolher para colocar nessa nossa segunda equipe. Se eu já escolhi um dos fiscais para a primeira equipe e eu tinha 3 fiscais, agora eu não tenho mais 3, né? Eu vou ter quantos? Eu vou ter 3 menos 1, porque 1 já está na primeira equipe. Então nós vamos ter, para a segunda equipe, 2 fiscais. Quantos agentes nós vamos ter, pessoal? Se eu tinha 4 agentes e um deles já foi para a primeira equipe, agora eu vou ter 3 agentes, tá? E depois aqui para os guardas. Olha só, eu tenho 2 vagas, né? 2 guardas para colocar nessa equipe, tá? Só que 2 guardas, desse total de 6 guardas, já foi para a primeira equipe. Então agora eu tenho 4 guardas disponíveis para escolher 2, tá? Então eu tenho aqui uma combinação de 4 escolhido 2 a 2. Como que nós fazemos essa combinação? Vamos fazer aqui, ó. Combinação de 4, 2 a 2. Como que fica? Vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial e dividido pelo fatorial da diferença do 4 com 2. 4 menos 2 é 2. Então, dividido ainda por 2 fatorial de novo. O que a gente faz aqui? Vamos desenvolver o 4 fatorial até o 2 fatorial, para a gente cancelar. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é o que, pessoal? É 2 vezes 1, né? Então, aqui já fica 2 vezes 2 fatorial. Que aí eu posso cancelar, ó. 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, um cancela o outro. Nós vamos ter que a combinação de 4, 2 a 2 vai ser o quê? 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 vai dar 6, né? Então, nós encontramos que essa combinação aqui, ó, nada mais é do que o número 6, tá? 6 possibilidades. E aí a gente multiplica. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6, 36. 36. Tá?
Então eu tenho 180 diferentes maneiras de compor, de montar a primeira equipe e 36 maneiras diferentes de montar a segunda equipe. E o que nós fazemos com esses dois valores, pessoal? Tem gente que vai querer somar, né, esses dois valores, aí você tem que tomar cuidado, porque eu vou montar duas equipes. Então eu estou montando essa nossa primeira e montando essa nossa segunda, tá? Então esse E aqui, ó, ele traz para a gente a ideia do princípio multiplicativo, tá? Então nós multiplicamos essas possibilidades. Se eu tivesse aqui a ideia da alternativa, ou seja, se eu tivesse o ou ao invés do e, aí nós somaríamos, tá? E repara que aqui nós temos a opção de resposta, esperando, né, o candidato que vai somar. 180 mais 36 daria 216. E aí tem a alternativa A esperando a gente, né? Mas a gente tem que multiplicar essas possibilidades, tá? Então vamos lá. Vamos fazer 180 vezes 36. Quanto que dá? 180 vezes 36. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8, 48. Sobe o 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Vamos somar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Sobe o 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Vamos passar a régua. 0, 8, 4, 6. Ou seja, 36 vezes 180 ou 180 vezes 36 vai dar 6.480 e esse vai ser o nosso gabarito aqui na letra C. Beleza? Questão tranquila, né, pessoal? Esse assunto eu sei que muita gente tem dificuldade, né? Mas é necessário bastante treino, bastante prática, resolver muitas questões, tá? Que aos poucos vai ficando tranquilo, beleza? Vamos avançar. Próxima questão, questão de número 2. Se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso, Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões. Nesse meu curso você vai ter uma trilha específica da banca IBGP, com centenas de questões para você chegar com segurança para a sua prova. O link vai estar aí na descrição. Então vamos lá, galera. Mais uma questão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, foi cobrado nesse concurso em 2023. Um parque de diversões itinerante instalou-se na região da Pampulha, em BH. Após alguns dias, um fiscal de controle urbanístico e ambiental da PBH visitou o local e deixou uma notificação com os seguintes dizeres: este estabelecimento está sendo notificado por exercer atividade de diversão pública em desacordo com as normas e licença. Vocês têm 2 dias para se adequar, passível de multa e cassação da licença. Após a leitura da notificação, o responsável pelo estabelecimento chamou toda a sua equipe e declarou: todas as exigências serão atendidas e reabriremos. É correto afirmar que a frase que representa a negação lógica da afirmação do responsável é. Então, o que ele quer saber aqui, pessoal? A negação lógica dessa nossa frase aqui. Todas as exigências serão atendidas e reabriremos. Tá? Então, a gente precisa negar essa nossa proposição. Então, nós temos aqui uma proposição composta formada com o conectivo E. Repara que aqui nós temos o E, né? E o E, esse conectivo, ele está conectando duas partes, né? Então eu tenho aqui a minha primeira parte da nossa proposição e a nossa segunda parte, tá? Então nós temos duas proposições conectadas, né, através do E. Então aqui eu tenho a primeira proposição e a segunda proposição e o nosso conectivo E, beleza? Como que nós fazemos para negar uma proposição formada com o conectivo E, pessoal? É só utilizar a nossa lei de Morgan, né? A lei de Morgan diz o seguinte, que a negação do E, nós trocamos o E pelo OU e negamos tudo. Então eu vou negar a primeira parte, a nossa primeira proposição, e negar a nossa segunda parte, a nossa segunda proposição, tá? Só que repara que a nossa primeira parte, que dentro da nossa primeira parte, nós temos um quantificador. Essa palavrinha aqui, ó, todas, tá? Como que nós negamos uma proposição com um quantificador, pessoal? Nós precisamos negar esse quantificador, tá? E para negar o quantificador, primeiro você precisa classificar esse quantificador. Então, olha só, os quantificadores eles podem ser universais,
quando nós temos a ideia do universo, do todo, tá? Exemplo de quantificador universal é o todo, o nenhum, qualquer, dando essa ideia do universo, beleza? E nós temos os quantificadores particulares, ou também conhecido como existenciais, tá? Que dão a ideia de parte do todo, que pode ser o algum, cada um, existe um, enfim, dando uma ideia de parte do todo, beleza? E os quantificadores, eles podem ser ainda afirmativos ou negativos, tá? Então, como que nós fazemos para fazer a negação de um quantificador? Primeiro, nós classificamos esse quantificador. Então, vamos supor que eu tenho um quantificador particular afirmativo. Para negar esse quantificador, eu simplesmente inverto a classificação. Se ele é particular, quando eu inverto a classificação, ele vai ser o quê? Ele vai ser universal. E se ele é afirmativo, ele vai ser negativo. E isso vice-versa, tá? Nos dois sentidos. Se ele é universal, a negação vai ser um particular. Se ele é negativo, ele vai ser um afirmativo. Então vamos lá, vamos fazer a negação desse nosso quantificador. Primeiro, eu preciso classificar ele, né? Qual que é o quantificador que eu tenho aqui, pessoal? Ele é universal ou existencial? Eu tenho aqui o quantificador todos, certo? O todos, ele dá a ideia do todo, do universo. Então ele é um quantificador universal, beleza? E ele é afirmativo ou negativo? Afirmativo, pessoal, é quando o nosso verbo está com o sentido afirmativo. Tá? No nosso caso, nós temos aqui o verbo no sentido afirmativo, né? Serão. Então, nós temos um quantificador universal afirmativo. E a negação de um quantificador universal afirmativo é só inverter, né? Se ele é universal, eu vou procurar um quantificador particular. E se ele é afirmativo, eu vou procurar um quantificador negativo. Beleza? Então, eu preciso encontrar um quantificador particular negativo. Que poderia ser o algum, existe um, cada um, enfim, pessoal, dando essa ideia de parte do todo. Então, como que fica a nossa resposta? Vamos lá. Todas as exigências serão atendidas, vai ficar algumas exigências serão atendidas, né? Ou melhor, não serão atendidas, né? Que a gente tem que colocar o sentido negativo. Então, vai ficar assim, ó. Algumas exigências não, né? Vamos colocar um não, serão atendidas. Atendidas. Vamos trocar o e pelo ou, tá aqui o nosso conectivo, e a negação da segunda parte, né? A segunda parte nós só temos reabriremos. A negação disso vai ficar o quê? Não reabriremos. Simples assim, pessoal. Então vamos procurar o nosso gabarito. Na letra A nós temos nenhuma das exigências será atendidas e reabriremos. Aqui nós temos vários erros, né? Primeiro, nós temos aqui um quantificador universal negativo, não é o que eu quero. Segundo, que eu tenho aqui o conectivo e, também não é o que eu quero. Na letra B, todas as exigências não foram atendidas. Então aqui nós temos mais um caso, né, de quantificador universal negativo e mais uma vez o conectivo e aqui, ó. Na letra C, alguma exigência será atendida, não é isso que eu quero, né? De fato eu quero alguma, mas eu quero o verbo negado, né? O sentido negativo aqui, ó. Então também não é a letra C. Letra D, existe alguma exigência que não será atendida, é isso que eu quero, ou não reabriremos. Nosso gabarito aqui na letra D. Beleza? Questão resolvida, vamos avançar. Próxima questão, questão de número 3. Vamos lá. Ó. Se as proposições P, todos os mamíferos têm pelos e que as baleias são mamíferos, são verdadeiras, é correto concluir que. Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, a gente vai trabalhar com diagramas para representar essas afirmações. Então a primeira afirmação que eu tenho é que todos os mamíferos têm pelos, tá? Então olha só. Primeiro, a gente consegue identificar dentro dessa nossa afirmação dois conjuntos. O conjunto daqueles que são os mamíferos e o conjunto daqueles que têm pelos. Tá? Então tem aqui ó, o conjunto dos mamíferos, é um conjunto, e o conjunto daqueles que têm pelos. Beleza? Então vamos colocar aqui ó, os mamíferos,
mamíferos, beleza? E o conjunto daqueles que têm pelos. Pelos. Show de bola? E qual que é a relação desses dois conjuntos? Olha só. Todos os mamíferos têm pelos. Significa, pessoal, que qualquer elemento do conjunto mamífero, além de pertencer ao conjunto mamífero, também pertence ao conjunto daqueles que têm pelos. E a gente representa isso, né, através dos diagramas da seguinte forma: eu vou incluir o conjunto dos mamíferos dentro do conjunto daqueles que têm pelos. Repara que qualquer elemento que está aqui dentro do conjunto dos mamíferos também está dentro do conjunto daqueles que têm pelos. Beleza? Muito bem, então essa nossa primeira afirmação já foi. Segunda afirmação, eu tenho aqui, ó, as baleias são mamíferos. Então agora a gente tem o conjunto das baleias e uma relação com o conjunto dos mamíferos, né? Então, eu estou colocando aqui, ó, que as baleias, galera, elas são mamíferos, ou seja, o conjunto das baleias está incluído dentro do conjunto dos mamíferos. E a forma que a gente tem de representar isso é assim, né? Eu vou colocar aqui um conjunto das baleias dentro do conjunto dos mamíferos, beleza? E agora vamos analisar as afirmativas, né? As alternativas. Vamos lá. Letra A. Todos os mamíferos são baleias? Olha só, galera. Olhando para o nosso diagrama, nessa região aqui, ó, eu tenho elementos que são mamíferos, certo? Que estão dentro do conjunto dos mamíferos, mas que não estão dentro do conjunto das baleias. Então, eu não posso dizer que todos os mamíferos são baleias. Eu posso dizer o contrário, né? Posso dizer que todas as baleias são mamíferos, tá? Mas eu não posso dizer que todos os mamíferos são baleias. Então, essa nossa letra A está errada. Letra B. As baleias têm pelos? Olha só. O conjunto das baleias está dentro do conjunto dos mamíferos, que, por sua vez, está dentro do conjunto daqueles que têm pelos. Então, de fato, todas as baleias, ou seja, qualquer elemento que eu pegar aqui dentro, ó, além de estar dentro do conjunto das baleias, também está dentro do conjunto daqueles que têm pelos. Então, de fato, essa nossa letra B está correta, nosso gabarito. Letra C, os mamíferos não têm pelos? Vamos lá. Os mamíferos não têm pelos, nós podemos ver, pessoal, pelo desenho, que todos os elementos, né, que está dentro do conjunto dos mamíferos também está dentro do conjunto daqueles que têm pelos. Então, todos os mamíferos têm pelos, tá? Então, nossa letra C está errada. Letra D, nem todos os mamíferos têm pelos. Negativo, né, pessoal? Nós acabamos de falar que todos os elementos do conjunto mamíferos pertencem também ao conjunto daqueles que têm pelos. Então, nossa letra D está errada, gabarito na letra B. Show de bola? Resolvemos aí 3 questões da nossa banca IBGP de diferentes assuntos. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde eu tenho uma trilha específica da banca IBGP com centenas de questões para você praticar e chegar com segurança para a sua prova. O link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.